Alô, alô, internauta, tudo bem? Aqui estamos nós hoje para um papo catedrático, papo de intelectual. Eu vou conversar com uma pessoa muito especial, um gestor e tanto, que você provavelmente já ouviu falar, mas que não sabe muito o que ele tem feito pela Universidade Federal do Acre. É o professor doutor Minoru Quintara. Tudo bem, professor? Tudo bem, pai. Seja bem-vindo e vamos conversar sobre a universidade. Até porque nunca se falou tão bem da Universidade Federal do Acre. Nós vamos falar hoje de coisas boas, né? Oh, que bom. Porque você ficou muito conhecido pelo trabalho que foi feito como reitor da Universidade Federal do Acre, exatamente lá no campus, na UFAC, de deixar aquela coisa bonita, né? De tornar um ponto turístico da cidade. Foi difícil arrumar aquilo? Olha, nós trabalhamos muito e continuamos trabalhando. Eu tive o privilégio, a honra de poder ter uma boa equipe, uma equipe muito que trabalha muito unida, muito afinada, e isso foi um fator muito positivo. E entramos com muita vontade de trabalhar, como principal objetivo servir. Começamos das coisas mais simples, trabalhando na sala de aula, climatização, os espaços comuns, as passarelas, fomos para a biblioteca, depois fomos para o restaurante universitário, que é um orgulho hoje, porque são espaços que os alunos utilizam mais. Então nós tratamos de cuidar primeiro desse espaço, agora estamos trabalhando nos laboratórios, e aqueles espaços comuns também, porque o nosso objetivo era humanizar aquele espaço. Quando eu chego na universidade, vejo muita gente fazendo piquenique, casamento, inclusive pessoas de instituições particulares solicitando a universidade para tirar foto. Isso orgulha muito a gente que está à frente da gestão. Agora, professor, me explica como é administrar uma entidade onde tem tantos pensamentos contrários, aonde a democracia tem que prevalecer, aonde o jovem estudante acha que pode tudo. Como é conviver com isso? A universidade é plural, isso é bom, isso não é ruim. A gente precisa, acima de tudo, respeitar as diversas opiniões que estão na universidade, as diversas ideias, e trabalhar e direcionar essa pluralidade para o bem e para o crescimento da universidade. É isso que nós temos feito sempre. E o diálogo, a comunicação sempre é importante. Comunicação com os estudantes, com os professores, com os servidores técnico-administrativos também. Isso tem sido uma postura nossa de estar sempre valorizando e investindo no diálogo permanente. Minoru, e esse fato de se construir, de se buscar dinheiro em momento de crise, como é que você conseguiu aprovar projetos, trazer benefícios? Você pensou uns projetos diferentes para poder convencer o pessoal de Brasília? Na realidade é o seguinte, para você conseguir recursos, você tem que ter credibilidade. Um parlamentar, e aí nós tivemos apoio de vários parlamentares, de praticamente todos os partidos. É importante o reitor ele trabalhar com todos os parlamentares, isso é importante. É importante ter credibilidade. A pessoa coloca dinheiro, destina a emenda, ele tem que ter a posição da universidade, ou seja, a universidade tem que fazer a licitação, não pode deixar dinheiro voltar. Então nós trabalhamos para não deixar um centavo voltar. Final de ano você gastou todos os recursos que tinha. Nós investimos todos os recursos na universidade. Isso tem sido feito ao longo desses 5 anos que estamos à frente da universidade. Porque recurso público tem que ser administrado com zelo e tem que ser bem administrado. Tanto no período de abundância e principalmente agora nesse período que nós estamos sabendo e todos conhecem, de corte de recursos que atinge profundamente as nossas instituições. Você está o quê? Com 3 anos de gestão? Não, nós tivemos 4 anos. Aí o ano passado nós fomos com processo de reeleição, fomos reeleitos com 85,92% dos votos da comunidade acadêmica, que inclui estudantes, servidores técnicos, administrativos e professores. Isso foi bom por quê? Porque quem está na gestão, que se propõe a uma reeleição, a sua gestão é avaliada. Sabemos que não fizemos tudo, mas nós honramos os compromissos e a população, e temos hoje o reconhecimento da comunidade interna e da comunidade externa. Eu queria que você deixasse claro, até para nós jornalistas, que somos leigos dessa parte acadêmica, como se deu a tua primeira eleição? Teve influência do PT? Na época você era ligado ao PT? Na realidade é o seguinte, a comunidade universitária é formada de estudantes,
é formar de servidores técnico-administrativos e de professores. Esses professores, hoje nós temos mais de 350 doutores na universidade, mais de 300 mestres, pessoas altamente esclarecidas, nossos estudantes, pessoas que sabem diferenciar. Logicamente, achar que uma pessoa, porque pertence a um partido A ou partido B, vai ser eleito reitor, é subestimar a capacidade da comunidade acadêmica. Por isso que você deu o troco agora, entrou para a reeleição e aí já foi caminho solo e foi muito bem aprovada, né? Quando nós entramos, as pessoas não conheciam o nosso trabalho como gestor, até porque eu sou professor. Meu trabalho é em sala de aula, com os estudantes, eu gosto de fazer, tenho prazer. Como gestor, as pessoas não conheciam. Então foi uma aposta. A universidade teve a ousadia de inovar. Aí nós assumimos com um compromisso e fizemos 4 anos de gestão. Na segunda gestão, na reeleição, as pessoas já conheciam o nosso trabalho e avaliaram esse trabalho e aprovaram. E qual é o resultado dessa aprovação? A nossa reeleição com 85,92%. Eu falo desse número porque é histórico da universidade. É muito histórico. É histórico, nenhum reitor conseguiu uma reeleição com um percentual tão grande. A universidade, você diria que é uma extensão da sua casa? Da sua família? Com certeza. A minha esposa até reclama que eu estou cuidando mais da universidade do que da minha casa. Eu tenho um amor muito grande pela instituição, a instituição pública. Eu fico muito feliz, mas quando as pessoas falam bem da universidade. Isso me enche de orgulho, assim como eu fico muito feliz quando as pessoas falam bem da minha família. Né? Eu sempre digo o seguinte, nós temos problemas na universidade? Temos. Muitas ideias diferentes, pluralidade. Lá dentro a gente resolve os nossos problemas. Fora da universidade, é defesa da instituição. Como na nossa família. É comum, muitas vezes, a gente discutir com o irmão, ter discordância. Mas vai falar do nosso irmão lá fora. Eu, se vier falar do meu irmão lá fora, eu vou no pescoço. A gente discorda. Eu não concordo com tudo, mas em casa. A universidade, para mim, é a segunda casa e, às vezes, até a primeira. Eu não sei se o senhor teve a oportunidade de ler, ou se ouviu alguém comentar, mas esta semana teve um comentário de um internauta na página do Facebook, comentando a matéria uma nota feita pelo jornalista Nelson Liano, do Valmir Dutra. Ele disse assim: vou dar minha opinião de algo interessante que vi desse senhor Minoru Kimpara. No meu trabalho viajo bastante e eu estava hospedado em um hotel em Cruzeiro do Sul e a secretária desse senhor fazendo cotação da diária que havia tido alta de R$20. Ela explanou que infelizmente não podia hospedar o senhor nesse hotel porque estava com valor acima. E o senhor respeitosamente disse que se não se adequasse dentro do valor que o senhor tinha da diária, não havia nenhum problema de se hospedar em outro hotel. Aconteceu isso? Sim, eu vou falar para você, Vaz, que assim, o meu pai sempre falava muito isso. Meu filho, a coisa que você tem de mais importante na tua vida é o teu nome, teu sobrenome. Falava isso para mim, esse sobrenome Kimpara, para mim e para o meu irmão. Quem é seu irmão? O meu irmão é o coronel Marcos Kimpara, né, que também é uma pessoa que escutou várias vezes. Ele está no exterior ou não? Está aqui? Não, ele agora estava cuidando da filha, né, tem um problema de câncer. Já voltou, já está nativa também, mas é uma pessoa que escutou muito meu pai e eu também nós escutamos. Isso vem de berço, né? Então nós temos muito que zelar. E eu administro uma instituição que mexe principalmente com dinheiro público. Então nós temos muito zelo e eu quero que as pessoas eu exijo que as pessoas que trabalham comigo também tenham zelo. Então quando se faz uma obra, uma vez eu recebi uma crítica porque eu tinha mandado a pessoa fazer pela 10ª vez. Aí a pessoa criticou, não, mas não pode, 10ª. Eu falei, vai fazer a 20ª e a universidade só paga depois que fizer. Porque as pessoas têm aquela ideia, é público, pode ser de qualquer jeito. Não. Dinheiro público, eu sempre digo para os nossos estudantes, cheguem à universidade, sejam bem-vindos, mas cuide dos espaços, cuide da calçada, cuide do livro, cuide da sala de aula, porque está servindo para você e vai servir para o teu filho, vai servir para o teu irmão, vai servir para o teu neto. O que é público tem que ser tratado com mais carinho ainda, com mais dedicação. Agora, por curiosidade, quanto custa a diária de um reitor no interior do Acre e fora do estado? Depende. É bem menos, depende muito do local, né? Eu acredito que 200, 250 em Brasília, mas você sabe qualquer hotel em Brasília. Eu digo para ti, eu já até falei isso
ministério. Brasília é um dos lugares mais caros. Toda vez que eu vou a Brasília, muitas vezes eu tenho que complementar com recursos do meu bolso para poder dar. É uma questão mesmo de princípio, é zelo com aquilo que é dinheiro público. Tanto é que eu tenho orgulho, e digo de passagem, se você me permite, e que Deus continue me ajudando nesse sentido. Eu estou há 5 anos à frente da gestão. Graças a Deus ainda não recebi nenhuma multa do Tribunal de Contas, não tem nenhum processo administrativo. O que não é algo comum. E eu peço porque você sabe que você precisa se cercar de pessoas que te ajudem, porque você não consegue ler tudo, não consegue analisar tudo. E eu tenho tido o privilégio de ter uma equipe que, de certa forma, me dá essa proteção, né? Que me orienta, que me ajuda a fazer as coisas certas. Porque para mim não é uma opção fazer as coisas certas, é uma obrigação. Agora, professor, nós fomos informados, até porque já ouviam muitos comentários, de que agora, no dia 19, o senhor acabou se filiando à rede. Por que essa decisão de virar político? Eu, como reitor, e juntamente com a minha equipe, nós colocamos no nosso PDI, Plano de Desenvolvimento Institucional, e no nosso planejamento estratégico, alguns projetos importantes para a Universidade Federal do Acre, que ao serem realizados vai atender toda a comunidade criana. Vou dar um exemplo. O nosso hospital universitário, o projeto está saindo, custa 253 milhões. A exemplo do que foi feito no Maranhão há 2 anos atrás, abriu um concurso com 1.800 vagas para trabalhar nesse hospital, tanto contratando pessoas de nível médio como de nível superior. Imagina o que seria isso, imagina um hospital com 300 novos leitos, 10 UTIs para esse estado. Está no nosso plano, está aprovado. Agora, Vaz, você sabe que todas essas universidades, e principalmente a Universidade Federal do Acre, depende 100% de recursos do governo federal. Depende de políticos. A reitora Eliana, lá no Amapá, está construindo um hospital. 80 milhões emenda de bancada. Está lá construindo. Nós precisamos. E não é um hospital comum, é um hospital escola, vai ter ensino, pesquisa e além de atender a comunidade. Nós temos o projeto, por exemplo, de um campus da UFAC, nós temos um núcleo em Tarauacá-Feijó, naquela região. Consolidação do campus em Brasileiro. Campus é extensão da universidade, é isso? Nós temos hoje núcleos, né, em parceria, mas nós queremos ter, de fato, campus da universidade, como temos em Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul nós temos 11 cursos lá, inclusive implantamos direito para atender aquela região, temos cursos da área de saúde. Então, dá uma vida, né, atender principalmente essa juventude que tanto precisa. Você vai com frequência no interior? Eu vivo no interior, né? Talvez, eu tenho orgulho de dizer que eu, sem nenhum demérito, muito pelo contrário, respeitando aqueles que passaram por mim, mas eu vivo no interior, visitando as turmas. Hoje nós estamos presentes em 19 dos 22 municípios, não com campus, mas oferecendo cursos, programa de alfabetização, programa de formação de professores. Temos cursos em Porto Walter, temos curso em Marechal Thaumaturgo, no Jordão, e é uma alegria, porque eu fico imaginando, você não tem noção, do que é chegar no município daquele do Jordão e ver pessoas da zona rural daqueles municípios fazendo um curso. Jamais teriam oportunidade se a UFAC não fosse até lá. É por isso que é importante defender a universidade e defender a expansão da universidade. Se tivesse que definir assim o que é um reitor da universidade, poderíamos dizer que é um prefeito de uma pequena cidade universitária? Sim, com certeza. Nós administramos o 3º maior orçamento do Estado. Logicamente que 85% desse orçamento hoje é comprometido com folha de pagamento, então fica muito pouco para a gente. Eu também tinha pedido para que os internautas participassem, eu vou até te fazer algumas perguntas, outras eu posso te dar para te levar. Tem aqui Etevaldo Oliveira, pelo WhatsApp, ele perguntou: o que o senhor está fazendo para coibir o grande consumo de drogas nas áreas de lazer e caminhadas na UFAC? O senhor sabia disso? Olha, na realidade a gente tem... Eu me relaciono muito, eu me comunico nas redes sociais com os estudantes, isso para mim é uma alegria, me comunico com os estudantes também pessoalmente. E o que está acontecendo? Nossa preocupação principal tem sido o patrimônio da universidade. Inclusive nós temos um projeto de 1,5 milhão, instalando câmeras e com a segurança das pessoas. A orientação geral é que de fato não se faça uso dessas substâncias na universidade, mas aqui e acolá uma meia dúzia faz.
E de vez em quando a gente tem a presença da Polícia Militar, a presença da Polícia Federal, está cuidando disso. Mas nossa preocupação é com a segurança das pessoas e o patrimônio da universidade. Agora, infelizmente, a gente não consegue evitar que algumas pessoas, né, mesmo sendo proibido, façam uso. Os espaços estão tão bonitos e são públicos também. A gente, de certa forma, não tem... Estamos tentando, mas existe sim um trabalho para tentar agora conscientizar também as pessoas, né? Claro. Às vezes a gente pensa muito na punição, mas... Tá certo. O Wesley Godin, pelo Facebook, ele pergunta: o que deveria melhorar na UFAC e por quê? O que precisa melhorar na UFAC? Primeiro, a universidade, ela precisa se expandir. Isso é importante. Ela precisa chegar nos municípios, nós precisamos oferecer. Eu tenho visitado esses municípios, é impressionante. Escola de ensino médio, nós visitamos. Que juventude bonita. Juventude precisa de oportunidade. Você termina o ensino médio. Muitas pessoas não têm condições de vir a Rio Branco. Não tem condições de morar aqui, porque tem que pagar aluguel, tem que pagar alimentação. A UFAC precisa chegar lá. Então, a UFAC precisa expandir. Nós precisamos expandir a UFAC. Nós precisamos investir muito também ainda na pós-graduação, em pesquisa, enfim, precisa ser feito muita coisa. Mas, como eu disse, como gestor, a gente tem um limite. Tá. O Itamar Farias, também pelo Facebook, ele pergunta: qual a visão do Minoru Kimpara sobre a reforma da Previdência Social? Veja bem, eu não descarto e acho importante que se faça uma reforma. Agora não pode ser uma reforma, que penalize. Hoje, o que está acontecendo? O servidor público está sendo criminalizado. Como se tudo o que estivesse acontecendo nesse país fosse culpa do servidor público. É um segmento privilegiado, com super salários. Não se pode fazer uma propaganda hoje no sentido de fazer a reforma da Previdência criminalizando o servidor. Vamos só imaginar uma coisa, eu vou só te dar um dado. Sabe quanto é o orçamento do Ministério da Educação para o ano que vem? Não. 100 bilhões para cuidar da educação do país. Isso, o MEC tem 100 bilhões. Você sabe quanto é que o Brasil, que está reservado, o orçamento do Brasil para o ano que vem são 3 trilhões e meio o país todo. Para você ter ideia, 100 bilhões para o Ministério da Educação, para cuidar da educação do país todo. Sabe quantos bilhões nós vamos pagar, está reservado para pagar o juro? Só o juro da dívida? 400 bilhões. Nossa Senhora. Aí como se faz? Como se melhora a vida das pessoas? Você imagina esse dinheiro na educação? Mas se não roubar, dá muita coisa. Isso é um outro problema sério que nós temos, né? Porque nós falamos muito de segurança pública. Mas nós estamos trabalhando, que inclusive nas eleições que vem, segurança pública vai ser o carro-chefe. Agora nós estamos trabalhando muito, nós não estamos combatendo a causa. Né? É como uma febre, você tem febre, mas a febre pode ser consequência de uma infecção. Onde está? Enquanto você estiver tomando só analgésico para eliminar a febre, você não combate o que está causando a febre. Estamos pensando, tem que dar condições para a polícia? Tem que dar condições para trabalhar? Tem. Com certeza tem. Mas se a gente não levar a educação, se a gente não abrir oportunidade de trabalho para as pessoas, nós não vamos estar trabalhando em cima das causas. Eu vou te fazer umas perguntinhas rápidas e depois a gente vai alongar na sequência que eu quero chegar. Você já sabia antes que seria candidato a alguma coisa? Não. Na sua mente? Eu entrei com o objetivo de ser reitor da Universidade Federal do Acre. Cumpri meus 4 primeiros anos, fui em processo de reeleição, fui reeleito. Agora sim, como reitor, eu insisto, eu não tinha eu sinto que posso contribuir muito mais como parlamentar para buscar recurso para a Universidade Federal do Acre, apoiar a Universidade Federal do Acre, e não só a Universidade Federal do Acre, mas apoiar o meu estado. Bom, seguido da seguinte pergunta: se você pensava de ter uma carreira política, por que você, que tem o 3º maior orçamento do estado, não fez promoção pessoal do seu nome? O que promove... Porque as pessoas sabem quem é Minoru, mas não sabem o potencial dele gestor. Eu vou lhe dizer uma coisa, eu
o que promove, eu sempre aprendi uma coisa, mas o que promove a pessoa é o trabalho, diferente de algumas instituições. Você não acha que foi mal divulgado? Vaz, olha, onde eu ando no interior, é aqui as pessoas no mercado, as pessoas... Mas você não vive em manchete de jornais, não vai em programa de televisão facilmente, você não consegue mostrar tudo que você fez na Universidade Federal, como ela era e como ela é hoje. É verdade, mas eu fico feliz porque as pessoas, mas assim, tem um reconhecimento muito grande, impressionante. As pessoas me parabenizam, basta ver nas redes sociais, as pessoas me parabenizam e eu fico muito feliz porque o que eu quero não é que o nome do professor Minoro apareça, mas aqui Universidade Federal do Acre. Agora, quando a Universidade Federal do Acre começou a ser ainda mais valorizada, por eu ser reitor e estar à frente de uma equipe maravilhosa, o meu nome também começou a ser projetado. Quem é o seu sucessor? Olha, nós temos uma equipe boa e eu fico feliz porque nós temos vários nomes, né? E eu sempre acreditei que o bom líder é aquele que forma outros líderes. A pessoa que fica na gestão depois de passar 4, 5 anos continua sendo extremamente essencial é porque ele não conseguiu formar outras lideranças. Então tem nomes bons. Mas eu quero dizer para você que eu tenho a minha vice-reitora, a professora Guida, está afinada, sabe daquilo, sabe do projeto Inova UFAC, juntamente com a equipe, e eu vou apoiá-la certamente para a reeleição na universidade. Espero que seja a professora Guida a minha sucessora. Se não for, aquele que tiver também terá o apoio, porque assim, as pessoas hoje no Acre tem muito polarização, A, B, posição, situação. Esquerda ou direita? Eu administrei a universidade com o apoio de todos. E se eu for senador, eu vou ser senador para todos. Tive o apoio de todos e irei apoiar todos. E a universidade precisa disso. Que Deus ouça os seus pedidos, que transforme o seu sonho em realidade, que a universidade possa ganhar a sua provável eleição. E vamos fazer um tintim a sua gestão. Vamos orar. Oremos ao nome do nosso vinho. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Foi um papo maravilhoso com uma pessoa simples, intelectual sim. Simplicidade o máximo. E assim sempre será. Muito obrigado. Eu é que agradeço mais uma vez. É uma honra estar aqui conversando com você. Bata meu lugar para reitor bebê.